Boa noite, meus irmãos. Aqui é o pastor Rômulo da Primeira Igreja Batista São Gonçalo do Rio Abaixo e congregação do UNA, chegando até você com a meditação da Palavra do Senhor desta quinta-feira, dia 9 de julho. Meus queridos, a Palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, verso 18 em diante, a conhecida parábola do semeador, diz assim a Palavra do Senhor: Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Oremos nesse instante. Deus querido, em nome de Jesus, obrigado pela vida de cada ouvinte que está sendo alcançado neste momento por essa palavra do Senhor. Meu Deus, que o Senhor edifique o nosso coração, fortaleça a nossa alma pelo poder da Tua palavra, nos dê sensibilidade para compreendermos as coisas espirituais e vivermos, ó Deus, no temor do Senhor. Obrigado pelo Teu ensino e obrigado pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, a palavra do Senhor, Jesus, aqui em Mateus 13, a parábola do semeador, ela retrata justamente a realidade do coração do ser humano. O Senhor Jesus, como sábio mestre e instrutor, usando das realidades do dia a dia do seu povo, a agricultura, o plantio, colheita, o adubo, a semente e tudo aquilo que fazia parte da realidade dos seus ouvintes, ele então traz para uma realidade espiritual para que as pessoas pudessem compreender os seus ensinos. Não é diferente para nós nos dias de hoje também, ao lermos uma palavra como essa e trazemos a aplicação das realidades espirituais ao nosso coração. Jesus então tinha em mente o objetivo de explicar para as pessoas como funciona a mensagem do reino de Deus nos corações. E ele faz o comparativo desta palavra com a semente. A semente é aquela que vai germinar, a semente é aquela que vai dar vida, a semente é aquela que vai produzir fruto. E a boa semente é a palavra de Deus. Ela não tem nada de transgênio, nada de falsidade, nada de adulteração ou de alguma coisa que poderia gerar algo diferente do que o correto. A palavra de Deus diz, a mensagem da própria Bíblia, ela é pura. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E o que ela vai produzir de fato é vida. E Jesus então diz que essa semente é o poder e é a palavra. E ela foi semeada no solo. O solo aqui são os corações que representam cada uma dessas realidades. E o que eu quero te perguntar nessa noite é o seguinte: como está o seu coração em relação a essa palavra? Como está o seu coração para receber essa semente? Que tipo de solo é o seu coração no dia de hoje? Como você vai receber essa palavra? Jesus então fala do primeiro solo. O primeiro solo é aquele solo batido e pisado à beira do caminho. Jesus disse que esses são os que ouvem a palavra, mas não compreendem. Aqui está relacionado à dureza de coração. Um coração fechado, um coração insensível para coisas espirituais. Você fala coisas espirituais e a pessoa não compreende, passa batido.
A semente que permanece no solo endurecido, ela não tem como frutificar, ela não tem como germinar. Esse é o primeiro estado de um coração distante de Deus, endurecido talvez pelo pecado, endurecido até mesmo por causa do sofrimento, mas diz a mensagem que Satanás vem e arrebata, assim como as aves dos céus vêm e pega aquela semente que está no solo duro e não foi enterrada de fato para gerar fruto, para nascer, assim também Satanás arrebata do coração duro a mensagem que foi semeada. Mas em segundo lugar, Jesus fala daqueles que germinam essa semente rapidamente, mas logo em seguida essa semente morre, essa planta morre depois de nascer. Nasce rapidamente, porque ela foi semeada em um solo rochoso. Esses são aqueles que não têm raiz em si mesmos. Disse Jesus que eles não têm profundidade na vida espiritual. Não conseguem fazer uma análise e um comparativo das realidades espirituais e trazê-las para o seu dia a dia. Talvez compreendem sabiamente muitas coisas dessa vida, mas não compreendem as realidades de uma vida espiritual para si mesmo. E eles não têm então raiz em si mesmo. Não conseguem absorver nutrientes para germinar essa palavra no seu coração. Jesus falou que esses recebem com alegria, dão um início e um pontapé inicial de crescimento, de envolvimento até com a igreja, com o reino de Deus, mas em poucos meses eles começam a desanimar. Começam a desanimar porque não têm condições pessoais de se manter firmes, não tem raiz. O sol sobrevindo seca essa planta. Sem umidade, ela não consegue então crescer e morre. Fica infrutífera. Terceiro lugar, Jesus falou sobre aqueles que foram semeados entre os espinhos. Esses são aqueles, disse Jesus, que os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra. Significa que eles nascem. A palavra nasce. Mas de repente, quando começa a sua caminhada, a sedução das riquezas, ou seja, a preocupação com as coisas desta vida, as preocupações com este mundo. Diz a própria palavra do Senhor que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não tendo o seu coração voltado para a palavra, ele fica ansioso, preocupado e não consegue frutificar. Os espinhos são justamente os desafios que já estão no coração preocupado e ansioso, sem confiança no suprimento de Deus. Como diz a própria palavra do Senhor Jesus, por que estejais ansiosos por estas coisas? Por que estejais ansiosos por aquilo que não podeis fazer, nem sequer acrescentar um côvado da sua estatura? Olhai para os lírios do campo, que não semeiam, não tecem, no entanto, nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva no campo que está lá hoje, mas amanhã vai para o fogo, quanto mais a vós, disse Jesus, homens de pouca fé. Então esse terceiro solo é aqueles que deixam os cuidados dessa vida sufocar a palavra. Mas em quarto e último lugar, Jesus fala da boa terra. A boa terra é aquela que recebe a palavra, ele ouve. Veja que Jesus usou primeiro a palavra ouve. Ouvir significa prestar atenção, compreender. O sentido dessa palavra que é esse. Às vezes as pessoas ouvem, mas entra no ouvido e sai no outro. Jesus está falando agora sobre aqueles que verdadeiramente compreendem, traz essa palavra para a sua realidade, aplica a sua vida e vai sendo transformado. Jesus falou que esses frutificam, esses produzem fruto. Uns a 100 por um, a 60 por um e a 30 por um. Vejam a possibilidade de multiplicação. 100%, 60% ou 30%. Para aquele que ouve a palavra, para aquele que presta atenção, que compreende e que frutifica. Que seja, meus queridos, a realidade da sua vida
esse quarto solo, uma boa terra. E se não é, que você possa trabalhar em nome de Jesus, pela graça do Espírito Santo, para regar o solo do seu coração, para adubar a sua vida com o poder da palavra, com a vida de oração, de arrependimento, de consagração, para que você possa verdadeiramente, recebendo a palavra do Senhor, produzir e produzir fruto com abundância. Que Deus abençoe sua vida, edifique o seu coração com essa palavra. E eu quero mais uma vez orar com você agora, pedindo que essa palavra seja aplicada ao seu coração em nome de Jesus. Pai querido, nós em nome de Jesus colocamos o nosso viver diante do Senhor. Abrimos o nosso coração para essa palavra. Tenha misericórdia, Senhor. Tire os espinhos, tire os atropelos, tire as preocupações, os cuidados desta vida. Não permita, Senhor Deus, com que nós venhamos desviar os olhares da sua palavra. Antes, pelo contrário, como um bom solo, que nós possamos receber essa palavra com gratidão em nosso coração, com alegria, Senhor, e produzirmos frutos e frutos em abundância. Dá-nos amor a essa palavra. Dá-nos, Senhor Deus, sensibilidade a essa verdade poderosa do Senhor. E Deus, em nome de Jesus, tire os nossos corações de qualquer coisa, Senhor Deus, que não presta e que não edifica, meu Pai, mas nos fortaleça no temor do Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. E que você que está nos acompanhando ao vivo, através dessa live, que você receba essa palavra, receba também agora esta oração de bênção na sua vida, seja edificado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e uma boa noite.